coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Vamos entrar agora no capítulo de número 3, mas não menos importante, porque nós vamos falar aqui sobre algo pequeno, viu, irmãos? Mas que pode fazer grandes coisas. Falar de algo pequeno, mas que pode fazer grandes coisas. Nós vamos entender na noite de hoje o poder da língua. Eita! Um dos menores membros do corpo, mas o mais difícil de ser controlado. Mas vamos ver aquilo que o apóstolo melhor, louvado seja o nome santo do Senhor, o meio-irmão de Jesus, Tiago, glória a Deus, deixou escrito para a nossa edificação. Os primeiros versículos 1 e 2 fala assim: meus irmãos, muitos de vós, olha só isso aqui, querido, por favor. Meus irmãos, muitos de vós acompanhem a sua Bíblia, por favor, na sua Bíblia, tá bom? Para você ter a hábito de ler a Bíblia, olhando para a sua Bíblia, para a Bíblia dela. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Vamos olhar aqui para esse versículo. Ele diz assim: muitos de vós não sejam mestres. O que ele está querendo dizer? Ele viu na igreja muitos que não eram para ser mestres. E quando ele diz, olha, desses que eu estou falando aqui, muitos de vós não é para ser mestre. Quando falamos de mestre, nós falamos sobre o dom de ensinar, o ensino bíblico. E verdadeiramente, quando ele diz muitos não são para ser mestres ou não queiram ser mestres, por quê? Porque aqueles que são mestres receberão um juízo mais duro, um julgamento mais pesado do que os demais. Isso aqui é muito sério. Mas olhando assim para o contexto geral da igreja, muitos, se não todos, querem ensinar. E isso, amados, precisa vir à tona para que nós venhamos entender algo. Como é que nós estamos ensinando? Como é que nós estamos assumindo o papel de mestres diante da igreja? Que sobre aqueles que são mestres, o julgamento vai ser mais pesado. Pastor, existe julgamentos para uns mais pesados, para outros sim. A própria Bíblia, no versículo que nós acabamos de ler, o servo de Deus afirmou isso, que para aqueles que querem ser mestres, o julgamento será mais pesado. E no versículo de número 2, ele continua sobre esta seriedade. Ele diz, porque todos tropeçamos. Ele aqui não faz exceção de ninguém. Ele diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Então, querido, quando nós falamos de ensinar, para quem ensina a sua própria vida, é referência.
do seu ensinamento. Você lembra o que está escrito em Romanos capítulo de número 2? Você que diz que não é para roubar e rouba, você que diz que não é para mentir e mente, você que diz que não é para enganar e engana, só para você ter uma base, uma ideia da seriedade do usar das oportunidades que Deus nos dá, irmão, para ensinar. E isso, quando o Tiago ensina a gente, é para que nós, irmãos, venhamos nos guardar de julgamentos mais pesados, irmãos, sobre a nossa vida. Foi o que eu falei aqui no domingo, na quarta passada. O irmão se aproximou de mim, pedindo ou falando: pastor, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso, aquilo, outro, não é assim, não é assim, não é assado. E eu simplesmente olhei para ele e disse, perguntei a ele: meu querido, você suporta as exigências que você está fazendo para os outros irmãos? Se você suportar, amém. Mas o que eles estão passando, enfrentando, vier sobre você, você vai agir da mesma forma que você está ensinando? Ah, eu vou, pastor, eu vou. Resultado, irmão, hoje tal pessoa não está mais em Cristo e caiu na mesma falha a qual ele Olha como isso é sério. Para quem ensina, a nossa vida é referência. Na mesma medida em que eu julgar alguém, na mesma medida eu também serei julgado. Eu particularmente aconselho os meus obreiros, e vocês são prova disso, nas suas oportunidades, se reserve apenas, amados, a pregar a palavra de Deus. Se reserve a fazer o uso da mensagem do Evangelho, pregando sobre Cristo, autor e salvador da nossa fé. Olhando para os versículos seguintes, versículo de número 3, versículo 3 e 4 diz: ora, nós pomos freio na boca de cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir o seu corpo, o corpo do cavalo. Veja também que as embarcações, as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram em um bem pequeno, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Então ele usa dois exemplos aqui: o cavalo selvagem, a inteligência dos homens, a capacidade dos homens conseguiu criar um cabresto, colocar um ferro na boca do animal e frear ele e direcionar ele para onde ele quiser. O homem recebeu ou teve esta capacidade. Da mesma forma, o navio é controlada a direção, mesmo em meio ventanias que lança eles de um lado para o outro. Um pequeno leme controla todo o navio. Então os homens conseguiram controlar coisas improváveis, irmãos, para ele mesmo, mas a sua sabedoria fez isso. Aí os versículos seguintes diz: assim também a língua é um pequeno membro,
e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Versículo 6. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e continua, ou melhor, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha só isso aqui, irmãos. Um pequeno fogo tem poder de devastar grandes florestas, grandes plantações, irmãos. Tem poder de devastar vales, bosques. O pequeno fogo. Aí ele usa isso para falar da língua, que é o meio pequeno. E ele diz que a língua, por causa da sua maldade, por causa do seu veneno, porque o autor aqui fala de peçonha. E peçonha, irmão, é veneno da língua. A maldade da língua tem poder de corromper todo um culto. Nós precisamos a cada dia procurar controlar a nossa língua. E olha só isso aqui, não, versículo de número 6. Olha o que o autor lhe fala na parte final do versículo 6. E a língua é inflamada pelo quê? Pelo inferno. Então, eu vou trazer aqui para nós trocar em miúdos, né? Trocar em miúdos. Quando você sente vontade de falar o que não deve, quando você sente vontade de caluniar alguém, ou falar aquilo que você não viu, porque caluniar, irmão, não é apenas aquele que inventou a calúnia, também é aquele que reproduz a calúnia. Alguém fala, você ouviu, e é um reprodutor de calúnia. Mas isso, irmão, vem do nosso adversário, vem da nossa natureza pecaminosa. Isso vem dos nossos desejos mundanos. E por isso nós devemos ter cuidado. O versículo de número 7, olha só esse versículo. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves e de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Querido, isso aqui parece até ser contraditório, porque nós estamos pregando aqui que nós devemos controlar a nossa língua. Mas o versículo está me dizendo que nenhum homem pode controlar a língua. E isso, amados, é para que nós venhamos entender algo, compreender algo, que enquanto nós estivermos nesta vida, nós nunca podemos relaxar contra o pecado. Acerca do pecado, nós precisamos ser radicais. Então, lute, não relaxe. Não é porque homem nenhum consegue refrear sua língua, não. Isso aqui é para nós estar ligado todos os dias. Eu preciso estar tendo cuidado aqui. Se eu relaxar, eu minto. Se eu relaxar, eu engano. Se eu relaxar, eu falo mal, eu calunei. Por isso é todos os dias.
Eu preciso dominar a minha língua, irmãos. Os versículos que se seguem, ele diz assim, versículo 8, né? Mas nenhum homem pode domar a sua língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal, isso aqui é veneno. Línguas que atingem pessoas, irmãos, com mentiras, com engano, com calúnia. Quando eu falo de calúnia, irmão, é julgar. Quando eu falo de calúnia, é uma mentira falada como verdade acerca de uma pessoa. Pregar contra o pecado, pregar contra o engano, pregar contra, aleluia, louvado seja Deus, a mornidão espiritual, a frieza espiritual, pregar contra a corrupção, contra a prostituição, pregar contra o adultério, pregar contra o jugo desigual. Pastor, eu não sei o que é jugo desigual. É pessoas que estão dentro da igreja, como eu falei aqui vocês passaram, não é aquelas que já estão casadas, que já estão juntas, tá bom, que aceitou Jesus, o marido está lá no mundo, não. É pessoas que estão dentro da igreja, jovens que estão dentro da igreja, solteiros que estão dentro da igreja e vão se relacionar com pessoas lá no mundo. Isso é jugo desigual. E biblicamente, isso é pecado diante de Deus. Continuando, versículo 9. Com ela, com a língua, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Você entende aqui? Você compreende aqui? Da mesma boca nós abençoamos, louvamos a Deus, damos glória a Deus, e com a mesma boca amaldiçoamos os homens que são semelhança de Deus. Com a mesma boca abençoamos e com a mesma boca amaldiçoamos. Mas isso aqui não é padrão, irmão. Isso aqui não é padrão para nós viver, não. O versículo de número 10 termina dizendo: mas não convém que isso se faça assim. Isso não pode ser padrão, irmão, de você sempre estar abençoando uma pessoa e de repente está amaldiçoando outra pessoa. Versículo 11: porventura dentro alguma fonte uma mesma manancial de água doce e amarga? Versículo 12: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Como é que está a tua fonte? Ei, como é que está a tua fonte? Como é que está a tua fonte, irmãos? Você pode estar se enganando. Você pode estar se enganando, dizendo: a minha fonte está boa, minha fonte está bem, minha fonte é de água doce. Espera aí, a fonte é de água doce e continua falando mal de alguém? A fonte é de água doce e ainda fala palavrão? Espera aí, a fonte é de água doce, irmão, e ainda é maldizente. Espera aí, queridos, para pensar, acorda aí, acorda enquanto é tempo, porque Deus, o próprio Deus, ele não aceita a te dividir com Satanás. Versículo 13, nós vamos já começar a encerrar. Quem dentre vós é sábio e entendido? É uma pergunta aqui. Mostre
pelo seu bom trato e suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes, aleluia, amarga inveja e sentimento contencioso, querido, é exatamente contendas, pessoas que criam e gostam de contender, que gostam, sabe, de estar em contenda. A Bíblia diz que aonde há contenda é confusão, e aonde tem confusão, Deus não habita. Em vosso coração não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Eita, meu Deus do céu! Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa, queridos. Versículo 17: mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente o que? Pura, depois pacífica, depois moderada, depois tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Sem parcialidade, não há panelinha, não há favoritismo. Eu gosto desse, não gosto daquele, então sai do meu grupo. Isso é coisa do inimigo. E sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que exercitam, para os que exercitam a paz. Isso aqui é muito bom, isso aqui é sensacional. Isso aqui é sensacional. Só age com paz aqueles que exercitam a paz. Querido, promover dentro da igreja contenda não agrada a Deus. O poder da língua. Qual é o poder da língua? Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Próximo ponto: quem fala muito, erra muito. Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Na multidão de palavras não falta transgressão. Olha aqui, não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente, é sábio. Então, quem fala muito, quem se envolve em conversa que não lhe cabe, isso aqui é muito sério, eu vou falar aqui. Lá no colégio, viu, meninos? No colégio, lá no trabalho, meninos, rapazes aí, os homens, no trabalho, no meio lá, no seu núcleo familiar, se conversas não são edificantes, não lhe cabe. Não lhe cabe. Piadinhas de mau gosto, duplos sentidos, não lhe cabe. Aí tem pessoas que não sabem ficar caladas, elas não nem chegar perto. Quando ouvir isso, não chegasse nem perto, porque não vai nem saber ficar calado. Pelo contrário, vai participar, vai falar o que acha, vai falar o que pensa, isso e aquilo outro. Interessante. Para muitos de nós é muito fácil entrar na brincadeira dos outros. O difícil é nós defender a nossa fé perante os outros. Aí nós não temos a mesma disposição. Defender a nossa fé, usar a nossa boca para defender aquilo que nós cremos e acreditamos. Próximo ponto. E o que devo fazer? Primeiro, me esforçar para controlar a língua. Olha o que está escrito em Salmo 39:1. Eu disse:
guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, e refrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Então eu preciso me esforçar, morder a língua. Eu preciso guardar a língua nas janelas do dente, para não falar o que não devo. Para não falar o que não devo. Eu preciso me esforçar. Mas nós vimos que até mesmo se esforçando é difícil. Então vamos agora para o segundo passo. Eu primeiro me esforço. E o segundo passo, aleluia, eu peço ajuda a Deus. Salmo 141, versículo 3. Põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. O salmista aqui está pedindo ajuda a quem, irmão? Está pedindo ajuda a Deus. Irmão, essa oração aqui é antiga. Desde o tempo da alegria, eu vi as irmãs lá nas orações delas dizendo: Senhor, coloca a guarda na minha boca, Senhor, pedindo ajuda para Deus. E nós precisamos voltar a orar assim, fazer a nossa parte, se esforçando, mas sabendo que sem a ajuda do Espírito Santo nós não vamos conseguir. Por isso nós oramos: Senhor, coloca a guarda na minha boca, coloca a guarda nos meus lábios, aleluia, para que eu não venha transgredir, para que eu não venha pecar. E o mais agravante aqui, querido, olha aqui uma coisa aqui tremenda, eu me encerro agora. Olha o que ele fala, como é importante guardar, como é importante ficar mais em silêncio do que está falando muito por aí. Olha como é importante. Provérbios 17, versículo 28, para encerrar. Versículo 28 diz assim: Provérbios 17, 28. Até o tolo, quando se cala, será reconhecido por sábio. Aleluia. E o que cerrar os seus lábios por sábio, ele será visto como uma pessoa sábia, e será que calar, que cerrar sua boca, será visto como uma pessoa sábia. Não, ele é tolo. A Bíblia está dizendo que ele é tolo. A Bíblia está dizendo que ele é tolo. Mas se ele se cala, ele vai passar por sábio. Como uma pessoa que tem sabedoria. E você não é tolo. Às vezes chega a tolice e você abre a boca e vai falando aos ventos. Sejamos sábios, louvado seja Deus, para refrear a nossa mão, glória a Deus, para calar, aleluia, na hora que é para calar, e para ser instrumento de Deus na hora que Deus quiser nos usar.